Boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos começando para mais uma live. E essa live, olha, eu vou te contar que nessa live, que vai ser uma verdadeira aula sobre autoestima, sobre baixa autoestima, as verdadeiras causas, as verdadeiras raízes de uma baixa autoestima. Vamos construir uma linha aqui de raciocínio com vocês, para que vocês saiam dessa live entendendo o que é uma baixa autoestima e o que é uma autoestima, ok? Uma boa autoestima. Vou explicar também essa confusão de baixa autoestima e alta estima, enfim. Há uma confusão por aí sobre como que a gente fala. Eu tenho uma boa autoestima, eu tenho uma baixa estima ou é uma baixa autoestima. A gente vai desenvolver esses conceitos, mas eu quero dar boas-vindas a essas maravilhosas que estão chegando agora. Carlinha, Marcela, Sinara, Suzana, Natália, Fabi, Josi, sejam bem-vindas, meninas. Antes de começarmos, eu quero abrir com uma pergunta. Eu quero que vocês, com o que vocês sabem, tá? Não existe certo e nem errado, mas eu quero saber de vocês. A pergunta é: qual é a sua relação com o espelho? Quando vocês se olham no espelho, o que é que vem na sua cabeça? Quais são os sentimentos, quais são as emoções, quais são as ideias, os conceitos que você tem sobre si mesma? Boa noite, Socorro. Boa noite, Maria. Boa noite, Lúcia. Sejam bem-vindas. Vamos chegando, vamos chegando. Escrevam aqui, qual é a relação que você tem com o espelho? Por exemplo, quando você se olha no espelho, o que é que você pensa? Qual é a leitura que você faz de si mesma? E vamos começar, ok? Que essa ideia de como eu me enxergo, de como eu me vejo. Antes de começar, eu quero que você pegue papel e caneta para você escrever todos esses ensinamentos que a gente vai chegar em um lugar muito profundo. Um lugar onde vocês vão poder, pela primeira vez, sentir essa paz, essa satisfação com você mesma. Aqui eu vou trazer vários conceitos, vou explicar que espelhos são esses. Existem dois tipos de espelhos que você atribui o seu valor a partir deles. Eu vou explicar lá na frente. Mas essa autoestima, esse sentimento de valor próprio é muito mais profundo do que a gente imagina. E esse é um dos assuntos mais delicados no universo feminino. Porque a gente muitas vezes finge que esses sentimentos que temos em relação a nós mesmas não existem, mas esses conteúdos estão lá. A autoestima, ela não é essa frase, eu me acho linda, eu me acho maravilhosa, eu estou satisfeita comigo. Claro que isso é um dos aspectos externos. Mas quando a gente envelhece ou está no processo de envelhecimento, será que vamos ter esse mesmo sentimento? Essa mesma visão? Por isso que é preciso construir essa autoestima dentro da gente para que quando a idade chegar, a velhice chegar, estejamos satisfeitas e em paz com nós mesmas. Porque essa relação com o espelho, com esses dois tipos de espelhos,
é apenas um reflexo de questões mais profundas nossas. E aqui a gente vai mergulhar, a gente vai ir realmente no profundo, que pode ser desconfortável ouvir algumas coisas, pode ser incômodo, mas que vai ser libertador para muitas de vocês. Boa noite, Socorro, boa noite, Lia, sejam bem-vindas. A gente vai viver um caminho de integração, tá? Então, essa mulher com baixa autoestima, quando estamos com essa baixa autoestima, temos vem o sentimento de valor próprio, sentimento de inferioridade, vivemos em comparações e o mais doloroso e o mais difícil de assumir, que é a inveja. Quando temos uma baixa autoestima, quando a mulher tem uma baixa autoestima, essa inveja que gera essa comparação, ela é muito presente. E essa mulher, ela está em pedaços dentro de si mesma. É como se existissem duas partes dentro da gente. E é claro que tudo que eu estou falando aqui com vocês serve também para os homens. Uma vez uma moça me perguntou, Leide, homem também tem essa questão, sofre com baixa autoestima? Os homens sofrem, só que os homens, eles canalizam essa baixa autoestima, esse sofrimento para as realizações, para os objetivos, para fora. Canalizamos isso, nós mulheres, internamente, porque o feminino é sentimento, é emoção. São sensações. Então, sentimos o sofrimento de uma baixa autoestima dentro da gente. O homem, ele meio que não olha para isso. Eles não conseguem dar nomes. Então, eles fogem desse sentimento. E aqui, como o foco é uma baixa autoestima da mulher, vamos trazer esse olhar, tá? Então, quando nós mulheres, quando uma mulher fala assim, eu acho que eu tenho um problema de autoestima, eu acho que eu não me sinto segura, eu não gosto do que eu vejo no espelho, eu me sinto desconfortável quando eu me vejo no espelho, eu nem sequer consigo me olhar no espelho, ou é uma mulher que está com a baixa autoestima tão forte, que ela mal tem espelhos dentro de casa. É só um espelho onde ela consegue ver apenas o rosto dela, porque ela não consegue lidar com o sentimento que ela tem dela mesma de rejeição do corpo, da sexualidade, das suas formas, daquilo que ela não gosta do seu corpo. Então ela prefere não olhar para esse corpo completo, ela olha só daqui para cima. Então, a nossa autoestima, ela está relacionada à nossa imagem, a imagem que temos de nós mesmas, que trazendo essa diferenciação de autoimagem e autoestima, que a imagem é aquilo que eu penso sobre mim. Quais são os pensamentos e os conceitos que eu tenho sobre mim? E aqui vai muito mais amplo sobre autoestima, tá? Esses pensamentos são as minhas habilidades, de eu não me sentir ou eu me sentir competente com as minhas habilidades, com os meus dons, com as minhas funções. É o que eu atribuo valor àquilo que eu faço externamente. A autoestima é um sentimento. Então, tudo que a gente vai falar aqui é sobre sentimentos. O sentimento que eu tenho em relação a mim mesma. Então, essa autoestima que está relacionado à sua imagem e a forma como você se relaciona no trabalho e nos relacionamentos. E muitas vezes isso está tão escondido, tão negado, que a gente não consegue perceber como que estamos performando, vamos dizer assim, a partir de uma boa autoestima e de uma baixa autoestima. Porque aprendemos a entender que autoestima é só eu me olhar no espelho e me achar linda, maravilhosa. Eu colocar uma maquiagem, arrumar o meu cabelo, colocar uma roupa bonita e olhar no espelho e falo, nossa, eu estou linda, eu estou maravilhosa. Só que isso não é uma
uma boa autoestima. Isso é um dos conceitos que eu tenho. São ações que eu realizo para que eu me sinta bem, para que eu fortaleça aquele sentimento que eu já tenho comigo mesma. Uma mulher com uma boa autoestima, ela não precisa de artifícios, de algo material, como, por exemplo, ir no salão, colocar uma roupa, comprar uma roupa nova, fazer alongamento nas unhas, alongamento nos cílios, colocar uma maquiagem. Isso não é autoestima. Isso é autocuidado. Boa noite, Paloma. Boa noite, Dani. Sejam bem-vindas. E quando a gente se depara com essa insegurança dentro da gente, com essa realidade interna de não se sentir segura, de não se sentir com valor, de sentir essa baixa autoestima, quando que a gente vai vivenciar esses sentimentos de baixa autoestima? Vamos vivenciar quando estamos nesse movimento de buscar por conquista e validação. São esses dois momentos que vamos dar de frente com a nossa baixa autoestima. Que são esses dois momentos em que os sintomas de uma mulher com baixa autoestima vai se manifestar, vai aparecer, vai vir aqui para fora. Aí eu vou perceber que eu tenho uma baixa autoestima. Porque enquanto eu não estiver nesses dois movimentos de conquistar algo ou de buscar uma validação, eu não nem sequer eu sei que eu estou com uma baixa autoestima. Eu tenho uma ilusão de que eu estou com uma autoestima elevadíssima. Eu estou com uma boa autoestima. Mas quando eu vou para essas duas realidades de conquista e validação, aí eu vejo realmente a qualidade da estima que eu tenho de mim mesma. Então, anotem aí. Quando que eu entro em contato com a minha baixa autoestima? Quando eu estou em um movimento de conquista ou em um movimento de validação. Movimento de conquista. Vamos trazer aqui, por exemplo, você tem uma ideia de um trabalho, uma ideia criativa no seu trabalho, e aí você pensa assim, eu vou compartilhar isso aqui com o meu chefe, com a minha chefe. Vou falar para ela dessa minha ideia. Eu vou buscar conquistar essa aprovação, esse reconhecimento. Quais são os sentimentos que aparecem quando eu estou nesse movimento de buscar essa conquista? Outro exemplo. Se você trabalha aqui nas redes sociais, você quer divulgar o seu trabalho, você quer abrir um Instagram para você falar do seu trabalho, fazer lives, fazer stories, compartilhar, fazer aulas. E vem quais são os sentimentos que vêm quando você pensa nessa possibilidade de abrir uma câmera e aparecer para centenas ou milhares de pessoas. Quais são os sentimentos que vêm junto disso? Nos relacionamentos, quando eu estou começando ou terminando um relacionamento, quando eu tento comunicar algo que me incomoda, ou quando eu não comunico, quando também eu vou enfrentar, por exemplo, dar uma palestra, falar em público, falar na frente de algumas pessoas, seja em uma reunião de trabalho, seja em uma palestra. Esses dois movimentos, quais deles mais aparecem em você? Quando você está em relacionamentos amorosos e relacionamentos sociais também, ou no movimento de conquista, no seu trabalho, no seu negócio, em ideias que você quer trazer aqui para as redes sociais. Porque todas as vezes em que eu vivencio uma dessas situações aqui, que traz essa questão de validação ou conquista, esses sintomas vão aparecer. Por exemplo, em um relacionamento,
que você está interessada em alguém. E você meio que manda um sinal, você manda uma mensagem, você deixa ali meio que sutil que você está interessada naquela outra pessoa. Quando essa outra pessoa não corresponde a esse seu investimento, como que você reage? Como que você se sente? Quais são os sentimentos e as emoções que aparecem? Tudo isso tem a ver com esse sentimento de essa problemática de baixa autoestima. Até aqui, vocês estão conseguindo me acompanhar? Até aqui está ficando claro para vocês? Conversem aqui comigo. E tem também uma outra parte dentro da gente em que a gente vivencia uma sensação de dualidade. Eu não sei se vocês já se sentiram assim. Você acorda e aí você tem uma ideia do seu negócio, você pensa, nossa, eu vou fazer isso, eu vou criar o meu Instagram, eu tô trazendo isso aqui porque é muito comum. Que bom, Cami. Que bom, está ficando claro para você. Perfeito. Isso é muito comum. Eu tô falando isso porque tem muitas mulheres que falam: "Ah, Leide, eu gostaria de abrir um Instagram e divulgar o meu trabalho, mas eu morro de vergonha." O que está por trás dessa vergonha? Uma baixa autoestima. E vem essa dualidade. Que uma hora eu estou super animada, uma hora eu tenho milhares de ideias, nossa, eu vou abrir o meu Instagram, e aí eu vou divulgar o meu negócio, eu vou divulgar os produtos que eu vendo, os serviços que eu ofereço, eu vou divulgar, vou fazer assim, vou fazer assado, eu vou fazer da melhor forma possível. Aí é aquela animação assim no alto. Aí quando chega no outro dia, isso mina, assim, acaba dentro de você. Não existe mais aquela animação. Não existe mais aquela alegria, aquele sentimento de eu vou fazer acontecer. Parece que não existe mais. E aí você pensa, eu acho que não é isso que eu quero, eu acho que não é melhor fazer agora, eu acho que eu não estou pronta ainda, eu preciso estudar mais, eu preciso investir mais, eu preciso ter mais seguidores, eu preciso disso, daquilo, várias justificativas, e aí você aquilo dali morre. Aquele sonho, aquela animação morre. Por quê? Todas as vezes em que pensamos em fazer um movimento onde vamos aparecer para alguém ou para outras pessoas, onde vamos nos colocar em uma postura, vamos dizer assim, de julgamento, onde vão ter olhares voltados para mim, inconscientemente a gente pensa, eu vou ficar de frente a um espelho. A um espelho de julgamento. A um espelho de crítica. Esse espelho vai refletir de volta para mim frases do tipo, talvez a pessoa pense que eu estou sendo ridícula. Talvez a pessoa pense que eu estou estou muito metida, estou muito arrogante, estou muito me achando. É esse espelho. Quais são as imagens que são refletidas quando você pensa na possibilidade de se mostrar para alguém? E aqui não vale só nesse exemplo do digital, de aparecer aqui nas redes sociais, mas em uma reunião do seu trabalho, onde você tem uma ideia e você pensa, nossa, eu vou falar essa ideia aqui para minha equipe. E aí no outro dia você fala, é melhor eu não falar. É melhor eu não compartilhar, porque vão me achar ridícula, vão falar que a minha ideia não é tão boa assim, e aí você silencia. O que isso está dizendo para você? Essa outra parte
que é como se fosse essa outra voz de julgamento, de crítica que fala: não, não vai. Você vai errar, você vai falar errado, a sua ideia não é tão boa assim. E quando eu até compartilhei nos meus stories que quando a gente tem uma frase, inclusive era até eu tinha visto na internet que dizia assim: eu sei o meu valor, mas de vez em quando eu faço uma promoção. Eu conheço o meu valor, mas de vez em quando eu faço uma promoçãozinha. Eu me coloco em liquidação, vamos dizer assim. O que isso quer dizer? Que quando a gente entra em algo em que a gente se sente insegura, insuficiente, não merecedora, onde a gente sente que não tem tantas capacidades assim. Aí eu penso assim, nossa, vamos trazer um exemplo. Eu tenho um serviço e uma pessoa falou assim, nossa, esse serviço está muito caro. Aí você fala, ah não, fulana, não tem problema, eu faço baratinho para você. Eu dou um desconto para você. Por exemplo, um serviço que vale R$ 200, R$ 500, vamos trazer aqui, R$ 500. Aí você fala, ah, fulano, eu faço R$ 100 para você. Você está fazendo promoção de si mesma. Porque você não conhece o seu verdadeiro valor. Porque uma mulher que sabe o seu verdadeiro valor não faz promoção, não faz liquidação, ela não abre exceção. Outra situação onde você pode ver o sintoma de uma baixa autoestima, uma mulher que está em um relacionamento totalmente disfuncional, totalmente desequilibrado, um relacionamento que ela só sofre. O cara é um pilantra e ela pensa, eu vou dar mais uma chance. Eu sei o meu valor, eu me amo, eu me acho linda, maravilhosa, eu sei o meu valor, mas eu vou dar mais uma chance aqui. Ou seja, essa mulher está fazendo promoção de si mesma. Porque, trazendo no aspecto do trabalho, quando eu não consigo cobrar aquilo que eu sei que é do meu valor, eu vou encontrar formas de agradar aquela pessoa, de satisfazer aquela pessoa, porque no fundo, o que é que eu quero? É sobre dinheiro? Claro que é sobre dinheiro também, mas no fundo, é sobre valor. Porque no trabalho, cada um ganha quanto acha que vale. E aí eu não consigo sustentar o que eu bato no peito para dizer, eu sei o meu valor, mas eu estou constantemente negociando ele. Vocês estão... Conversem aqui comigo, tá? Eu estou adiantando aqui, passando tudo que eu já anotei. Tô com todo o meu roteiro aqui, porque eu sei que essa é uma aula, uma live, que é uma aula que vai ajudar muitas de vocês. Quanto mais a gente sofre de baixa autoestima, mais eu acabo cedendo a essa outra parte de mim que não se sente tão segura mesmo, que não se sente tão segura de si mesmo, mas eu acabo cedendo e fazendo essas liquidações de nós mesmos. Quem nunca, né? Quem nunca? Que atira a primeira pedra, quem nunca fez uma promoçãozinha, uma liquidação de si mesma. Trazendo aqui o conceito de baixa autoestima, porque a gente fala baixa autoestima e boa autoestima? Porque quando eu falo a autoestima, ela não diz respeito a alto e baixo. Diz respeito a alto, a mim. Então é uma estima de mim mesma.
Então, o correto é falar baixa autoestima e boa autoestima. Certo? E o que seria essa estima? Quem pode compartilhar aqui? Compartilhe aqui para mim, comentem aqui o que vocês acreditam que é estima. O que seria uma estima? A Paloma falou aqui, valor. Vão colocando aqui o que vocês acham, o que é estima, que eu vou trazer. Vou já começar trazendo o conceito para vocês para dar tempo de falar tudo que eu tenho anotado aqui, tá? A estima é um efeito de valor, como a Paloma colocou, é uma consideração, é um apreço, é um afeto, amizade, perfeito, Laura, também, admiração. Então, é um valor, é uma consideração, apreço, afeto, amizade, carinho, estima. Eu tenho carinho por mim mesma. Eu tenho admiração por mim mesma. Eu tenho esse apreço por mim mesma. Eu tenho esse afeto. Eu tenho essa amizade comigo. E também é um cálculo que a gente faz do nosso valor. Por isso que abrimos essas promoções, porque esse cálculo está totalmente relacionado a uma avaliação. Trazendo o exemplo aqui do relacionamento, quando eu volto para um relacionamento que claramente não está me fazendo bem, eu estou fazendo um cálculo, eu estou avaliando o meu valor. E essa avaliação vai dizer se eu continuo nesse relacionamento, mesmo esse relacionamento, esse homem me tratando mal, já me traiu centenas de vezes, enfim, todo esse drama, ou eu simplesmente me afasto, porque eu fiz um cálculo de valor. Eu fiz uma avaliação do meu valor. E a grande pergunta que vai responder todos esses questionamentos de por que eu tenho uma baixa autoestima, por que eu não me valorizo, por que eu vivo relacionamentos que não me valorizam, por que eu me coloco em situações onde eu sou humilhada, rejeitada, traída, vem dessa avaliação. E essa avaliação foi construída a partir do olhar do outro, que vamos já chegar nesse lugar. Agora, o que é o contrário de todas aquelas características que falamos do que seria uma estima? Qual é o contrário de uma baixa estima? Que seria desprezo, desleixo, menosprezo e desdém. Isso que é, anotem aí, o que é uma baixa autoestima? É quando eu tenho um desprezo por mim mesma. Agora que eu vi que quando eu faço assim aparece um joinha aqui na tela. É quando eu tenho um desprezo de mim mesma, quando eu tenho um desleixo, desvalorização, exatamente, Paloma, menosprezo e desdém. Então, quem não tem uma estima de si mesma, tem o quê? Tem desprezo, tem menosprezo, tem desvalorização. E esse desdém vem daquele outro lado, daquela parte crítica que existe dentro da gente, que é uma atitude de orgulho, de arrogância e uma falta de atenção, de interesse e de indiferença. Por exemplo, aquela voz
que fica criticando um aspecto físico nosso. Ou uma atitude nossa, um comportamento nosso. Por exemplo, ridicularizar a si mesma. Menosprezar, fazer piada. Quantas de nós já fizemos ou ainda fazemos piadas daquelas partes nossas que a gente não gosta tanto assim? Essa parte que é muito arrogante. Por que arrogante? Porque ridiculariza, diminui, como dissesse, haha, tá vendo? Você é feia mesmo, você tem esse cabelo feio, você tem esse nariz feio, e aí eu critico, eu faço piada com isso, eu menosprezo. Então, essa baixa autoestima é essa partezinha nossa que diminui tudo isso. Que ela não quer entrar em contato com essa realidade, com esses aspectos que fazem parte de quem somos. Tem muitas coisas em nós que a gente, se pudesse mudar, mudaríamos. Mas a boa autoestima faz com que a gente entenda isso e aceite. E isso é assunto para o finalzinho da live, que é o caminho de integração de tudo isso. E existem, como eu falei para vocês, deixa eu colocar minha água aqui. Meninas, como é que está para vocês esse assunto? Estão conectando coisas? Estão pensando? Estão tendo clareza de atitudes, de questões suas em relação à sua baixa autoestima, sua boa autoestima? E aqui entramos com dois conceitos de espelhos. Existem dois espelhos que, vamos dizer assim, medimos o nosso valor, temos uma resposta do nosso valor, do nosso afeto, da forma que eu sinto em relação a mim mesma. Que é o espelho objeto, esqueci de pegar um espelho, mas é o espelho objeto que você tem ali na sua bolsa, no banheiro, que você tem no seu escritório, no seu quarto, enfim. Que bom, Cami, tô refletindo muito, é bem interessante, que bom. É um conteúdo onde vocês vão digerir. É um conteúdo do real significado do que é uma baixa autoestima e uma boa autoestima, para que vocês, de uma vez por todas, parem de buscar fora e comecem a olhar para dentro. Esse é um dos lemas que eu tenho aqui no meu perfil, olhar para dentro, olhar para dentro. A gente precisa cada vez mais olhar para dentro de nós. Não é para fora. Não é para fora. O movimento de reconstrução da nossa autoestima é olhar para dentro. Mas para isso eu preciso confrontar essas verdades sobre mim mesma. Onde que eu busco a minha avaliação? Onde que eu busco o meu valor? É através do espelho, objeto, ou é através do espelho relacional? E lidamos com todos esses sintomas, com todos esses sentimentos diante desses dois espelhos. O espelho objeto, que é o espelho onde enxergamos o nosso rosto, o nosso corpo. E aqui vem um outro ponto importante, que quando uma mulher está sofrendo muito com a baixa autoestima, ela não consegue nem olhar mais para o espelho.
Ela passa, por exemplo, em um shopping, em uma loja, tem um espelho, ela nem quer olhar. Ela passa direto. Ela não consegue se olhar no espelho. Ela não consegue lidar com a realidade do que ela é. E o espelho relacional é o espelho que são os olhos das outras pessoas que dizem o meu valor. E esse espelho é o mais cruel, é o mais terrível. Porque quantas de nós olhamos para o rosto de uma pessoa que a gente esperava que tivesse uma admiração, uma validação, um afeto, mas no lugar disso, a gente recebe um olhar desinteressado, um olhar indiferente, um olhar de julgamento, um olhar de crítica. Quantas de nós já passamos por situações assim? Onde a gente esperava, a gente estava ali olhando para aquela pessoa, interagindo com aquela pessoa e a gente esperava um olhar de admiração, de validação, de amor, de afeto, de carinho, e aquela pessoa te devolve um olhar de indiferença. E aí o que é que você traduz? Porque não é sobre esse espelho, não é sobre esse olhar do outro. É sobre a imagem que eu estava buscando no olhar dessa pessoa, que não foi correspondida. As minhas expectativas não foram correspondidas, porque eu não tive o retorno desse olhar que eu buscava. E quando essas situações, esses olhares, eles são constantes, quando esses olhares eles são iniciados lá desde a nossa infância, quando éramos crianças, adolescentes, onde buscávamos um olhar, buscávamos mostrar um desenho em que a gente chegava lá para a mãe, olha mãe, o meu desenho que eu fiz. E aí essa mãe ou esse pai olhava com indiferença, com desprezo, sem admiração, sem afeto. Isso foi se repetindo, se repetindo, se repetindo. Essas situações foram vividas nos relacionamentos ali na adolescência e depois nos relacionamentos na vida adulta. Isso foi se repetindo, isso foi meio que comprovando. Eu não tenho valor diante do olhar do outro. E aí, quando chega em um relacionamento, e aqui eu vou trazer agora em um ponto de relacionamento, seja um relacionamento já de muitos anos, onde há uma convivência, um casamento, por exemplo, quando respondemos com essa relação, com esses espelhos, né? Como que a gente... Quais são os nossos comportamentos, as nossas ações, quando esses reflexos a partir desse olhar não são correspondidos a partir daquilo que eu buscava. Eu paro de querer. Eu paro de desejar coisas. Eu paro de me arrumar. Eu paro de me cuidar. Eu paro de querer relacionamentos, por exemplo. Eu não quero mais me envolver em relacionamentos. Eu não quero me relacionar mais com o outro, mesmo que eu esteja casado com ele. Eu não quero mais me relacionar. Eu não quero mais me envolver, porque a busca que eu tenho a partir do olhar dessa pessoa não é aquilo que eu necessito, porque é uma necessidade de um lugar de falta. E eu paro de investir nos relacionamentos. Aqui eu vou trazer um exemplo clássico, tá? Uma mulher dentro de um casamento onde ela parou de se cuidar para o outro. Ela parou de se arrumar para o outro. Ah, Leide, então quer dizer que eu tenho que ficar o dia inteiro de salto, maquiada, bem arrumada, perfumada, com cabelo arrumado para o meu marido? Não, não é sobre isso. É sobre cuidado.
Qual é o maior sintoma que uma mulher parou de se cuidar? O desleixo. Quando ela não se importa mais com a roupa que ela usa. Ah, sabe aquela história que toda mulher tem? Eu tinha muito isso e hoje eu busco não usar mais na minha vida, que é roupa de ficar em casa. Quem tem roupa, quem tem esse tipo de roupa de ficar em casa? Vamos, confessem aí, que a partir de hoje vocês não vão mais usar essas roupas. Roupa de camisa de político, de corrida, que você participou lá daquela corrida de 1900 e bolinha, que você ainda fica usando ali para fazer faxina em casa, para usar em casa. Quem aí é dessas de ter essas roupas de casa? A Paloma falou, eu. Pois a partir de hoje, Dona Paloma, você vai jogar fora essa sopa de ficar em casa. É claro, gente, a Silvia também. Ai, 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 vocês estão demais. É claro, gente, que a gente não vai fazer faxina montada no salto. Pelo amor de Deus, não é sobre isso. É sobre cuidado, é de não estar desleixada. É eu acordar e meu cabelo tá todo bagunçado, aí eu faço aquele coque lá todo bagunçado, com remela nos olhos, de não ter cuidado de passar pelo menos um glossinho ali na boca para ficar com uma corzinha na boca. Porque, gente, o vestidinho simples, exatamente. Vou fazer uma faxina, vou estar em casa hoje. Coloca um vestidinho fresquinho, tá calor aqui no sul, tá calor terrível. Então é um vestidinho de alcinha, fresquinho, ali soltinho. Mas não uma camisa de corrida, de político, aquelas roupas furadas. Ah, porque eu tô em casa. E aí, então quer dizer que quando você vai sair, vai ver outras pessoas, você se arruma. Mas para o seu marido, para os seus filhos ou para as pessoas que convivem na sua casa, essas pessoas não merecem que você esteja minimamente arrumada. Porque tudo isso, gente, a forma que a gente se arruma, não a forma, mas esse movimento de se arrumar. Deixa eu tomar uma água aqui. Esse movimento de se arrumar, se cuidar, sabe o que é? No fundo, é um investimento que estamos fazendo. Investimento na relação. E qualquer tipo de relação que seja. Eu tenho uma relação com vocês aqui. Com as minhas seguidoras, com as minhas alunas, com as minhas clientes das sessões. Eu tenho um relacionamento com vocês. Então, o fato de eu separar uma hora antes de uma live, uma hora antes de uma sessão, eu vou ter uma atenção, que brinco eu vou colocar, que roupa eu vou vestir, arrumar o meu cabelo, porque eu estou investindo nessa relação. Vocês conseguem entender o valor disso? É investir nas relações. A gente cuidar da nossa vestimenta. E olha que aqui eu estou falando de vestimentas, de se arrumar, de se maquiar, de se cuidar. Eu não estou falando de corpo, de padrão, que a gente vai falar sobre isso também. Eu não estou falando sobre isso, eu espero que dê tempo. Se não der tempo, gente, eu continuo lá na aula de sábado, que vai acontecer. Se você não está sabendo, sábado agora vamos ter um aulão secreto na sala do Zoom, às 15 horas da tarde. Para você entrar, você precisa ir para o grupo, manda uma mensagem aqui no meu direct. Leide, eu quero participar da aula secreta, que eu vou colocar você no grupo, onde você vai receber um link de acesso com a senha, porque vai ser para um grupo seleto de mulheres, onde vamos falar sobre esses conteúdos e muitos mais outros conteúdos. Então vamos passar uma tarde ali conversando, tá? Se não der tempo de passar tudo aqui para vocês, a gente continua lá. Mas até agora está dando tempo de conversar com vocês, de colocar tudo que eu coloquei de falar tudo que eu coloquei aqui no roteiro, tá? Então, fechando essa questão do investimento. É um investimento na relação. Então, a pessoa que não se arruma, o que é que ela está dizendo? Que eu não invisto nesse relacionamento. É como se fosse duas faces da mesma moeda.
Então, a mulher que abandonou o próprio corpo, que não se cuida, que não tem o menor estímulo para se arrumar, para tentar apresentar uma versão melhor dela, uma versão cuidada de si mesma, ela também não investe em nenhum outro relacionamento. É como se inconscientemente ela estivesse, isso aqui é muito profundo, é como se inconscientemente essa mulher estivesse se autopunindo. Eu não cuidar do meu corpo, eu não ter cuidado com a minha higiene pessoal, eu não ter cuidado na minha roupa, na forma que eu me visto, eu estou me autopunindo. Se autopunindo de quê, Lady? De não ter correspondido à expectativa de alguém. Como eu tentei de várias formas corresponder às expectativas das pessoas que ficavam cobrando determinadas performances de mim, eu não consegui atender essas expectativas, eu me sinto incapaz. Exatamente, Paloma, é se sabotar. Eu me sinto incapaz. E esse sentimento, aqui a gente começa a entrar nas questões mais profundas de como que o relacionamento com o espelho, e quando eu falo relacionamento com o espelho, é o relacionamento com essa autoestima. Aqui já vamos começar entendendo as causas, como que isso foi formado. E como ninguém nunca nos ensinou isso, a gente segue a nossa vida achando que tá tudo bem, é assim mesmo. Dessa imagem que criamos de nós mesmas a partir do olhar dos outros. E aqui eu já trago por uma perspectiva familiar. Porque quem nos ensinou, principalmente nós mulheres, quem nos ensinou a gostar ou não de nós mesmas é no nosso relacionamento primário com a nossa mãe. É a nossa mãe que vai, como que eu posso dizer, ditar essa imagem e esse sentimento que a gente tem de nós mesmas. Então, se a nossa mãe não tinha uma boa autoestima, qual vai ser o resultado? Se ninguém nos ensina isso, também vamos sofrer de uma baixa autoestima. Que expectativas essa, Lady? Expectativas de você não faz nada direito, nossa, a filha do vizinho é mais bonita do que você. Nossa, menina, você precisa parar de comer, viu? Você tá ficando muito gorda. Essa roupa fica feia em você. Quem já ouviu frases como essas de que você era inadequada, que você não era suficiente? E essa dinâmica cria uma ruptura, uma cisão dentro da gente. Lembra daquela dualidade que eu falei para vocês? É o resultado disso. Aquele lado que fala: nossa, você fez isso errado, essa roupa não combina com você, esse cabelo fica feio em você. Por exemplo, mulheres que têm um cabelo crespo, que foram criticadas, ridicularizadas, nossa, que é chamada de cabelo de twin, cabelo de bombril, cabelo feio. Ou uma menina que é muito magrinha, nossa, é magricela, Olivia Palito. Isso acontece, essa cisão dentro da gente, onde de um lado vem essa voz que fala: realmente o seu cabelo é feio, realmente o seu nariz é feio, você é muito magricela, ou então você é muito gordinha.
E aí a gente deixa de fazer as coisas porque essa voz, esse lado é mais forte do que a gente. Porque ninguém nos ensinou. E aí a gente segue a vida achando que é normal. Obrigada, meu amor, meu marido querido. Te amo. Então, a mulher que vive essa ruptura, esse corte, essa cisão, ela não correspondeu a essas expectativas que foram colocadas nela, que foram projetadas nela. E como punição, lembra que eu falei da autopunição, de não se cuidar, não cuidar do corpo, não cuidar da higiene? Essa parte pune essa outra com essa indiferença, com essa ridicularização. E a pergunta que eu deixo para vocês aqui é: de quem você não correspondeu às expectativas? Exatamente, eu, Olivia Palito, queriam colocar roupas folgadas para esconder. E são coisas que marcam muito a nossa vida. Isso vem junto com a gente. Isso vem junto com a gente. A gente leva isso, meninos, para a nossa relação, para as nossas relações. Relações amorosas, relações sociais, relações de trabalho. A gente está o tempo inteiro carregando essas expectativas, essas projeções. E aí eu deixo essa pergunta: expectativas de quem você não correspondeu? Não correspondeu a essa imagem que era esperada de você. E aí talvez hoje você tenha uma necessidade de perfeição, de fazer tudo perfeito. De tudo, você não entrega as coisas, seja no trabalho, na faculdade, seja o que for. Não entrega porque você olha assim, isso aqui ainda não está perfeito. A Lislane disse, a minha irmã dizia assim, você é feia, é magra demais. São frases que marcam a alma, a nossa alma. E aí, por exemplo, a mulher que tem essa busca pela perfeição das coisas, onde ela tem esse julgamento, essa crítica de que isso aqui ainda não tá bom, isso aqui ainda não tá perfeito. Eu não vou entregar agora esse trabalho porque ainda não está perfeito. Só que a perfeição é inalcançável. E de onde vem essa busca pela perfeição, essa perfeição exagerada? Vem dessas expectativas que não foram correspondidas. Porque como eu cresci tendo que corresponder a essas expectativas que essas pessoas tinham de mim, pai, mãe, tia, irmã, professor, seja o que for. Como eu não consegui corresponder a essas expectativas, eu fico sempre insatisfeita com aquilo que eu produzo, com aquilo que eu crio. Sempre é essa insatisfação de que não está bom o suficiente. E aqui eu quero trazer para vocês essa parte de que nós mulheres, tá? Os homens, não tanto, se bem que tem muitos homens hoje que estão muito mais em busca dessa beleza externa, dessa vaidade, muito mais do que algumas mulheres, né? Mas vamos falar aqui do nosso universo feminino. Vocês já perceberam, gente, quando eu fui no shopping semana passada, repor as minhas maquiagens, eu era uma mulher extremamente compulsiva por maquiagem, sapatos, bolsas e roupas. Muito compulsiva. Quem aqui já foi assim ou ainda é? Batons da MAC, eu tinha assim umas 10 cores de batons da MAC. Sapatos, eu tinha acho que uns 30 pares de sapatos. 30, 40 pares de sapatos. Várias bolsas. Roupas que ainda tinham etiquetas. Eu tinha essa busca, porque me faltou essa validação do meu valor. O que está por trás de uma mulher que compra compulsivamente? Uma baixa autoestima.
direto assim, uma baixa autoestima. Eu não vejo um valor em mim, na minha identidade, eu como ser humano. Então eu vou em busca de coisas externas, de materiais, com a ilusão de que isso vai me atribuir um valor. Onde as pessoas vão me olhar e vão dizer, nossa, olha, você viu ela? Ela usa sapato de tal marca, ela tem aquela bolsa ali de tal marca. E aí isso me engrandece, mas é uma ilusão. É uma ilusão. E aí eu fui no shopping semana passada, e gente, todas as vezes que eu vou no shopping, eu fui na Sephora repor as minhas maquiagens, todas as vezes que eu vou é mais novas marcas. Marcas que eu nunca sequer ouvi falar. E aí eu fico pensando, nossa, como a indústria dos cosméticos de beleza está empurrando goela abaixo uma busca de beleza inalcançável. Inalcançável. Que faz com que a maioria das mulheres fiquem reféns. E aí você chega em uma loja e tem centenas, milhares de marcas diferentes. A indústria, gente, olha, quando eu entendi isso, quando eu entendi que eu era uma escrava da indústria de cosméticos, de produtos de beleza para pele, quando eu percebi que eu estava sendo escrava, eu fiquei, caramba, não é possível. Não é possível. E eu me libertei disso. Hoje eu só compro realmente o que eu vou usar, vamos dizer assim. Algumas meninas sabem que eu sou natural de Maceió, mas ano passado, novembro do ano passado, eu me mudei aqui para o Rio Grande do Sul, que meu marido é gaúcho, mas morávamos em Maceió e nos mudamos para cá. E eu tinha muita coisa, sapato, bolsa, roupa de academia, eu era viciada em comprar roupa de crossfit, maquiagem, tudo. E eu estava nesse processo de mudança e eu fui fazendo esse detox de eu vou doar a metade disso daqui. E eu só trouxe o essencial, o que realmente eu uso. E foi uma libertação. Porque a indústria, ela depende... Olha, escrevam isso e gravem isso para vocês, meninas. A indústria depende da insatisfação da mulher. Porque nós mulheres nunca estamos satisfeitas. Nunca estamos satisfeitas. Por que a indústria depende disso? Porque a partir do momento em que ficamos satisfeitas, a indústria não vende mais. Por isso que é sempre uma nova maquiagem, um novo pó, uma nova base, um novo corretivo, um novo isso, um novo tratamento de pele, um novo procedimento estético, é botox, é não sei o que. Eu não estou demonizando isso, pelo amor de Deus. Inclusive, eu já estou pensando em começar as minhas primeiras aplicações de uns botoxinhos só para tirar umas linhas de expressões. Não é julgamento da mulher que faz isso. Não é sobre isso. Mas é sempre de um lugar de onde que eu estou buscando isso. Por que eu quero comprar um novo par de sapato? Por que eu quero comprar essa roupa que eu vi a blogueira, porque eu vi não sei quem lá, a influencer famosa, postando o sapato da moda, a bolsa da moda, não sei o que da moda, o perfume da moda. Eu estou comprando por mim ou eu estou comprando porque eu quero me parecer com aquela pessoa porque eu não sei quem eu sou? Quando eu não sei quem eu sou, eu vou pegando pequenas partes, o cabelo de uma, a roupa da outra, o estilo de, sei lá, de sapato de uma. E aí eu vou pegando. Quando eu vejo, eu tô montada de fragmentos dos outros, de outras mulheres. Por isso que é essa insatisfação, por isso que quando vocês tiram tudo, eu falo vocês, a gente, eu falo eu mesma como mulher. Estamos constantemente oscilando nesses sentimentos, mas quanto mais conscientes estamos deles, mais fácil é transcender aquilo dali.
Na Coreia é pior. Soube que as mulheres fazem poupança para cirurgia plástica para entrar no mercado de trabalho. Vou buscar a fonte. Olha aí. Eu vi, não sei se é na Coreia, eu não sei, mas são nesses países que as mulheres estão fazendo. Sabe, gente, quando eu era criança, eu também era chamada de Olivia Palito, tá? Era magricela. E aí, os meninos da rua ficavam praticando bullying comigo, dizendo que eu tinha saboneteira. Alguém sabe o que é a saboneteira? É esse ossinho que fica visível aqui. E aí, lá, não sei se é na Coreia, as mulheres estão fazendo cirurgia para ter esse ossinho daqui. Olha que absurdo. Isso é absurdo. E mais uma vez, aqui não é uma crítica sobre procedimentos estéticos. Gente, tô passando da hora, mas vocês me aguentem, eu vou entregar, tá? São procedimentos, não estou demonizando procedimentos estéticos, você comprar uma roupa, você comprar um batom, você comprar uma maquiagem, não é sobre isso. É sobre você se observar se você está refém dessas coisas. Porque quanto mais refém eu estou dessas coisas externas, mais baixa é minha autoestima. Mais eu estou sofrendo com a minha autoestima. Porque eu estou distante de quem realmente eu sou. Vocês têm alguma pergunta, meninas? Exatamente. É sobre consciência de si. Eu já vou me direcionando aqui para a finalização, tá? E aí, o que é você estar desconectada de si mesma? Você está sofrendo de baixa autoestima. É esse sentimento sempre de inadequação, de desconforto. Sabe quando você se arruma e aí você se olha no espelho, você se acha linda, maravilhosa. E aí quando você sai de casa, você vai no shopping, você vai numa festa, aí vem o quê? A comparação. E aí você vê que tem outras mulheres que estão mais arrumadas que você, o seu julgamento, né? Que aquela mulher tá usando tal bolsa, tal sapato, tal roupa, e aí você se olha e você acha que você está inadequada, que você está estranha, isso gera um incômodo em você. Isso também é um sintoma de uma baixa autoestima. Uma mulher com uma boa autoestima, ela se sente segura. Desde a hora que ela sai de casa até a hora que ela chega nos lugares. Não tem esse olhar para o outro, do que é refletido no olhar do outro em relação ao meu valor. E qual é o caminho de resolução? Outra pergunta, eu vou falar para vocês o que eu havia escrito aqui, não vou deixar de falar isso, que talvez seja importante para algumas de vocês. Eu ia passar, mas porque a gente passamos já do tempo, mas eu vou compartilhar com vocês. Que de vocês se observarem as partes do corpo de vocês que vocês não gostam tanto assim. Vocês já pararam para se perguntar por que vocês não gostam de determinada parte do corpo de vocês? Ou de determinadas características? Por exemplo, do nariz, da boca, do formato do rosto, dos olhos, do cabelo, do quadril. Tenho um quadril largo, eu não gosto do meu quadril largo, não gosto dos meus pés, não gosto das minhas mãos. De se perguntar, por que eu não gosto disso em mim? E eu vou compartilhar algo pessoal meu, tá? Eu não gostava dos meus pés. E eu não sabia porque eu não gostava dos meus pés. Eu falava assim, eu não gosto dos meus pés. Eu acho o meu dedinho um pouco gordinho, dedo midinho ali um pouco gordinho, eu não gosto dos meus pés. E aí, um dia, eu tava sentada no banheiro, fazendo número 1. E aí, eu tava assim, abaixada, e aí eu olhei para os meus pés. E aí, eu pensei, caramba,
os meus pés são iguais os da minha mãe. E aí eu entendi porque eu não gostava dos meus pés. Vocês pegaram o que estava por trás disso? Tenho certeza que algumas de vocês pegaram esse exemplo. Essa característica sua que não é aprovada. E quem é que tem essa característica? Vem da família dos seus pais? Vem da família do seu pai? Vem da família da sua mãe? Quem foi que disse, por exemplo, uma criança que cresceu ouvindo da mãe que se separou do pai? Ah, não gosto de olhar para você porque você é a cara do seu pai. Você tem um nariz idêntico do seu pai. E aí essa menina vai crescendo, negando essa característica porque foi visto como algo negativo. E o que é que ela vai fazer quando crescer? Talvez querer fazer uma cirurgia no nariz. E ela nem sabe por quê. Porque ela não quer se parecer com aquele familiar que foi excluído pela mãe, foi excluído, negado. E aí essas partes que rejeitamos, que não gostamos, porque a gente nega, a gente rejeita, a gente exclui. E aqui entra o que o Jung fala, que é um processo que eu trabalho muito nos meus atendimentos, que é a base do meu trabalho, tanto nos meus cursos, como nas minhas sessões, a sessão A Bússola, e nas minhas mentorias, que é o processo de individuação. O que seria esse processo de individuação? Hoje conhecemos como processo de autoconhecimento, só que na verdade, é totalmente diferente disso. Como que eu curo, vamos dizer assim, a minha baixa autoestima? Eu não vou curar buscando malhar mais, treinar mais, fazer cirurgias. Nada contra isso, tá? Isso é amor próprio. Você gostar de fazer uma academia, você gostar de fazer um crossfit, você buscar emagrecer, isso é autocuidado. Desculpa falar, isso é autocuidado. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Precisamos cuidar do nosso corpo. Mas o processo de individuação que o Jung traz é justamente esse processo não de exclusão. Eu não vou excluir, negar ou fingir que todos esses sintomas, todas essas sensações e essas emoções que eu compartilhei com vocês, eu não vou fingir que isso não existe dentro de mim. Eu vou olhar para dentro de mim. Lembra que eu falei? É um movimento de olhar primeiramente para dentro de si mesma. Como que a gente faz as pazes com o espelho? Esse espelho desse significado mais profundo de autoestima. Para ficar mais claro, como que eu faço as pazes com a minha autoestima? Com a relação que eu tenho de mim mesma? Como que eu faço as pazes com os sentimentos que eu tenho em relação a mim mesma? Fazendo um processo de integração dessas partes. Exatamente. Eu não sei qual é o teu nome. Qual é o seu nome para não falar Star Business? Star Business. Exatamente. Integrar essas partes. Não é negar, porque muitas vezes a gente quer esconder, a gente quer colocar debaixo do tapete, a gente quer fingir que aquilo dali não incomoda. E aí eu deixo uma pergunta para vocês refletirem. Quais as suas partes excluídas? Quais as suas partes que você vem excluindo, negando, rejeitando, fingindo que aquilo dali não te incomoda?
Fazer as pazes é integrar tudo aquilo que me constitui. Quem eu sou hoje, o resultado de quem eu sou hoje. Como eu falei, não é sobre, eu me acho bonita. Ok, você se acha bonita. Mas quando a velhice chegar, vai acontecer o quê? Você vai continuar se achando bonita? Que bom se você continuar se achando bonita. Mas, gente, autoestima, pra gente finalizar, autoestima não é sobre se achar bonita. Não é sobre se achar bonita. É sobre eu gostar de mim mesma. É sobre eu ter um carinho por mim mesma, mesmo naqueles dias em que a gente acorda e olha no espelho e fala, nossa, hoje eu tô daquele jeito. Somente nós mulheres, não é? Os ciclos, né? Mexem com os nossos hormônios, mexem com o nosso cabelo, com a nossa pele. Então tem dias que a gente acorda e o nosso cabelo tá sem brilho, opaco, a nossa pele tá sem viço. Nesses momentos em que exteriormente, né, que de uma forma externa, eu não estou tão bem assim, vamos dizer assim. Eu continuo tendo afeto por mim, eu continuo tendo respeito por mim, eu continuo sendo a minha amiga, tendo consideração, tendo valor, ou eu fico me desprezando, me diminuindo. Como é que estamos? Me contem como é que foi para vocês essa live. O que é que vocês aprenderam? Deu para virar algumas chaves? Exatamente. Ide. Na menopausa a gente briga até com... Exatamente. Então, assim, uma mulher que, seus 20 e poucos anos, eu me acho linda, me acho maravilhosa. Então, tá. Vamos ver quando chegar na menopausa. Para as mulheres que já estão nesse processo, sabem o que é. Assim como a Idi falou aqui. Essa é a proposta, Paloma. Deixar vocês bem pensativas. Tocar realmente nesse lugar sensível dentro da gente, nesse lugar profundo, de gerar esse incômodo, esse desconforto, mas que amanhã vocês vão ainda estar reverberando dentro desses conteúdos. Ok? Perfeito. Sábado nos encontramos na nossa aula secreta às 15 horas. Estejam no grupo. Se vocês não estiverem, manda uma mensagem aqui no meu direct que eu mando para vocês, ok? Um beijo, fiquem com Deus, boa noite, bom descanso. Tchau!